muitos elogios, muito oba-oba, favoritismo, essas situações que, óbvio que de maneira positiva a gente tende, o ser humano tende a aceitar muito mais. Mas são os dois extremos que tu tem que se blindar. Eu não sei se blindar é a palavra certa, tu tem que ter discernimento, entendimento e experiência para conseguir conviver com os dois momentos e não mudar a tua postura, né? Independente do momento que tu está passando. Praça, boa tarde. Boa tarde. Eu tive observando as escalações dos 9 jogos que o Cuca esteve aqui, nessa volta dele, e pude perceber que nas 4 vitórias e no empate contra o Atlético Mineiro, nesses jogos foram quando o Cuca escalou jogadores mais próximos de suas posições originais e mais próximos dos 11 ideais. Ele não precisou improvisar, ele não precisou utilizar um jogador considerado reserva por conta de um desgaste físico. Dá para dizer, então, que a culpa da oscilação do Palmeiras não é questão de treinamento, resultado, mas sim do calendário que obriga o Cuca a rodar o time e por isso quando tem que rodar o time, às vezes a coisa não encaixa e o time perde. Bom, primeiro eu praticamente não sei definir quem seriam os 11 teoricamente titulares, né? Ainda mais, como você falou, pelo calendário, não teve uma sequência grande aí de poder repetir a escalação, então fica difícil de definir isso, né? E eu acho que é um dos motivos, não é o único motivo, porque senão todos os times teriam o mesmo problema, né? Porque ninguém consegue jogar com o time, praticamente o mesmo time, exceções de algumas equipes, como vamos dizer, São Paulo, Corinthians, que estão e mesmo assim não conseguem, que estão em uma competição só, né? A gente que está em 3 competições, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, esses times dificilmente vão conseguir repetir a escalação por causa do calendário, né? Jogo quarto domingo, durante mais de 3 meses, eu acho. Então, é um dos fatores. O outro fator é óbvio que o Cuca pegou o time no começo do Brasileiro, são 7 rodadas, e nessas 7 rodadas tiveram jogo quarto domingo, então o teu tempo de trabalho em campo reduz muito, né? E um treinador precisa de trabalho no campo para conseguir encaixar as peças que ele quer. Tudo bem, Praça? Boa noite. Até em cima dessa sua resposta, são já 6 meses, né? Metade do ano já se passou e o Cuca até recentemente disse, eu não tenho um time ainda, não consegui encontrar a formação de um time. Você acha que o Palmeiras perdeu 6 meses da temporada ou o fato das competições estarem mais alongadas ainda possibilita um desfecho positivo para vocês? Não, acho que não perdeu 6 meses, não. Mas óbvio que pelo momento que a gente viveu, de troca de treinador, óbvio que as competições mais alongadas nos favorecem, porque provavelmente, de repente, se a gente não tiver... Apesar que na Libertadores a gente estava classificado em primeiro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, com as competições mais espremidas, a gente teria jogado, teria a Libertadores, teria praticamente definida, né? Estaria numa fase bem mais avançada do que está agora. Mas, não, de maneira nenhuma perdemos 6 meses. O que nós, entre aspas, perdemos é que sempre quando tem uma troca de comando, mudam-se ideias, mudam-se conceitos e tem que se trabalhar tudo isso de novo, né? E uma ideia de quando o time vai jogar na Vila é que você sempre fala que o time tem que sofrer, tem que se acostumar a sofrer lá porque o Santos cria bastante. Tá pronto para sofrer amanhã lá, Praça? Não, a gente sabe que o Santos na Vila tem uma postura muito ofensiva, né? O último jogo lá foi um jogo que eles criaram muito, mas a gente criou bastante também, né? Então foi um jogo, eu acho que o Santos foi bastante criativo, mas a gente também. Eu acho que 2 tempos distintos, a gente mais no primeiro, muito embora os nossos 2 gols tenham saído no segundo tempo, né? E o Santos no segundo tempo. Mas foi um jogo, no meu modo de ver, muito, muito equilibrado, que qualquer um ali poderia vencer. Então, a nossa ideia é de não sofrer, né? Porque é ruim jogar assim, né? Tu dá uma possibilidade muito grande para o adversário martelar e fazer um gol. Mas óbvio que vai ter momentos da partida em que esse componente é importante também. Ô Praz, com esse Campeonato Brasileiro, nessas primeiras rodadas, pelo menos nos últimos anos, acabou ensinando um pouquinho pra gente que não dá pra cravar quem vai cair nem quem vai ser campeão, né? O Botafogo, acho que é o maior exemplo disso, virou o turno muito mal e depois reagiu e conseguiu vaga na Libertadores. E falando até mesmo do Palmeiras, para você, com essas poucas rodadas do início do Brasileiro, mas já com a temporada aí com 5, 6 meses, o que dá para falar do Palmeiras em relação ao Campeonato Brasileiro com esse começo com essas poucas rodadas? A gente começou fora de casa com um aproveitamento muito ruim, né? A gente não conseguiu vencer fora de casa
E isso é importantíssimo para quem quer ser campeão, para quem quer lutar pela parte de cima da tabela, né? A gente sabe que quem luta pela parte de baixo é o contrário, tem que fazer um aproveitamento impecável em casa. E a gente foi assim no passado, a gente conseguiu ter um aproveitamento de fora muito bom. A gente venceu o Corinthians, venceu o Inter, venceu o Flamengo, se não me engano, venceu o Fluminense, venceu o Santa Cruz, Atlético Paranaense, Sport. Então, quer dizer, a gente teve muitas vitórias fora de casa. Mas isso tudo como falou, é a 7ª rodada, né? Faltam 31 ainda. É um começo de trabalho, óbvio que a gente não pode. A preocupação nossa é não deixar, não ficar longe dos primeiros colocados, né? Porque quanto mais a distância aumenta, é mais difícil de tirar do campeonato. Mas o que preocupa a gente é que a gente teve uma troca de comando e a gente está ainda trabalhando para chegar no nível que todo mundo compara com o do ano passado, né? Tem se falado muito do time do ano passado, mas o time do ano passado só foi aquele time no final do ano, do meio para o fim. Então, o tempo de trabalho vai nos dar essa evolução. Tenho certeza que a gente vai crescer bastante. E esse ano, em cima do que o Leandro falou, a vantagem que se tem é que as competições elas se alongam, né? Até o final do ano. Então, não é tudo apertado como era no passado. De repente, no meio do ano, tu já tinha aí 2, 3 competições que tu estava eliminado. O Praz, falando um pouquinho sobre a sua renovação de contrato, né? Já se fala muito 6 meses, já pode ou assinar pré-contrato com outra equipe ou iniciar as conversas. Tem alguma coisa nesse sentido? E você acha que esse seu novo contrato aqui no Palmeiras ou em outro clube já encaminha aí a sua aposentadoria? Ou você tem mais lenha para queimar e você nem pensa nisso nesse momento? Não penso nisso, não. Não, eu acho que o futebol tu para por 2 motivos, né? Ou físico, por tu não ter mais condição física de jogar, e isso, graças a Deus, eu tenho muita ainda, e isso não sou eu que falo, são os testes, as aferições que a gente faz aqui, e outra é a cabeça, de tu não estar motivado, e o físico em dia, mas tu não ter cabeça para vir todo dia treinar, e eu acho que isso, graças a Deus eu tenho, e eu venho com prazer, não me venho obrigado, não venho como se fosse uma obrigação minha, eu venho porque eu realmente gosto de fazer o que eu trabalho, o meu trabalho. E então não me vejo, sinceramente, aí no prazo de 1, 2 anos, parando de jogar. Óbvio que depende muito também do meu rendimento, mas não me vejo parando. Em relação à renovação, ainda não foi conversado nada, não tocamos no assunto, ninguém me falou, não falei com ninguém. Fernando, por que tem sido difícil para o Palmeiras jogar fora de casa? Olha, normalmente é mais difícil jogar fora de casa, né? O aproveitamento naturalmente já é menor. Aqui em casa a gente é muito forte, todo mundo sabe, o apoio da nossa torcida, o ambiente que se cria aqui. Então, num time que está em formação, que está se acertando ainda, de repente, em alguns jogos fora de casa que te exigem algumas situações de maior entrosamento, de menor erro, a gente tem mais dificuldade. Em casa, como a gente tem um ambiente muito a nosso favor, muitas vezes algumas coisas que com o tempo a gente vai corrigir, na vontade, no barulho da torcida, a gente consegue superar, né? Então acho que fora de casa é isso, a gente ainda está como equipe se acertando, e fora de casa acho que isso fica mais visível. Algumas coisas antigas no futebol ganham, às vezes, nomes novos, né? Esse saber sofrer, não é nada mais do que o time ir para um campo adversário, campo do adversário, jogar na retranca por uma bola, né? Ficar só se defendendo. Quer dizer, essa não é uma postura que seja adequada a um time grande como o Palmeiras, né? Ir lá na Vila e saber sofrer, que é uma bobagem no fundo, né? Eu aqui no Palmeiras, te falar a verdade, nesses 2 anos aí, fala do ano passado que o Cuca estava aqui, né? Algumas vezes ele tentou segurar nosso time mais atrás para explorar a velocidade de Gabriel Jesus, de Roger Guedes, e é a característica. Eu não lembro um jogo, eu me lembro um jogo em 2014, naquela fase que a gente estava difícil, lá no Mineirão, que a gente jogou contra o Cruzeiro por uma bola mesmo. E até estávamos conseguindo até o final do jogo, acho que o Mouchi fez um gol, o Egi depois tirou outro em cima da linha e a gente tomou um gol no fim, mas foi ali nós sofremos mesmo. Ali foi um sufoco absurdo, cara. Absurdo. Sabe? O Cruzeiro finalizou acho que 20 e poucas bolas a gol. Mas de lá pra cá,
acho que não me recordo nenhum jogo que a gente tenha jogado com uma postura assim. O Praz, realmente ano passado o Palmeiras foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foram 10 vitórias fora de casa. Essa é realmente a questão que mais está preocupando vocês, começar a jogar bem fora e uma vitória contra o Santos no Clássico, na Vila, seria de repente um start assim para começar a deslanchar fora? Acho que preocupa toda a equipe. Toda a equipe que quer ser campeã, ela tem que ter um aproveitamento bom fora. Não adianta tu fazer 100% dos pontos em casa que tu não fica no meio da tabela. Então tu tem que ter um bom aproveitamento. Para quem quer ser campeão, sempre preocupa o aproveitamento fora de casa, né? E óbvio que contra o Santos seria bom, porque é um clássico, é um jogo especial. E a gente, nesse primeiro turno, se não me engano, de 4 sequências de 2 jogos seguidos, a gente tem, dessas 4 sequências, a gente tem 3 com 2 jogos seguidos fora, né? A gente já teve São Paulo e Chapecoense, agora vai ter Santos e Bahia e tem mais uma. E só temos uma de 2 jogos em casa. Então, isso se torna mais importante pra gente ainda. É óbvio que no segundo turno acontece ao contrário, né? Mas a gente tem que fazer uma pontuação boa, né, nesse primeiro turno para poder usar isso como, vamos dizer, fator de desequilíbrio no segundo turno. Mas essas 2 partidas para a gente são importantíssimas fora de casa, porque com resultados positivos a gente consegue de novo encostar no pessoal que está lá em cima, né? Até porque a distância está, acho que para o quarto colocado, o terceiro colocado, acho que para o quarto colocado são 3 pontos, né? Uma vitória nos leva, em termos de pontuação, ao quarto colocado hoje, né? Bom, eu estava falando da repetição de time. E hoje, que a gente chegou aqui, as principais notícias eram principalmente as laterais, as dúvidas e tal. É isso mesmo, porque a gente não viu o trabalho, né? Fica por aí, o que foi trabalhado? Tá com dúvida? Vai ficar. Não, a gente trabalhou o time, né? Algumas, não só um time, trabalhou 2 ou 3 opções, né? Mais ofensiva, mais defensiva, um meio termo. Estamos se preparando para tudo, Traz aqui. Depois de poucas rodadas, já tem uma longa diferença assim, para o líder, né? São 9 pontos. Os corintianos mais otimistas, até pela forma que o time está jogando, e ter só o brasileiro e sul-americana, são muito otimistas e falam, não dá para alcançar mais o Palmeiras. O palmeirense mais pessimista fala, com Libertadores e outras competições fica difícil. Dá para alcançar o Corinthians? Óbvio que dá. Já tem inúmeros exemplos que com bem menos rodadas e a mesma diferença de pontos, e até porque a maioria dos clubes tem 2 confrontos contra o próprio Corinthians ainda, então são 6 pontos. Óbvio que dá, estamos na 7ª rodada ainda, tem 31, são 93 pontos em disputa, né? É muita coisa, não está nem 10% da diferença para o líder, né? O Felipe Melo deve ficar 1 mês e meio fora, quanto o time perde sem ele? Olha, a gente montou um grupo para justamente se proteger disso, né? Algumas vezes falaram que o Palmeiras estava contratando demais, que era muito jogador, mas está mais do que provado que não é. A gente tem Arouca machucado, Moisés, Thiago Martins, Felipe Melo agora. Só aí são 4, né? Machucados mais grave, né? Tem o Dudu que está voltando. A gente tem 4 goleiros. Então sobram, sei lá, 25 jogadores de linha, 23 jogadores de linha. E é um número mínimo, é um número que pode se levar para o jogo. Então, óbvio que é um jogador de qualidade, de liderança, de experiência. Mas eu, particularmente, não gosto de ficar lamentando a ausência de nenhum jogador. E sim, não é discurso, mas valorizar quem está no time. É a oportunidade para quem não vem jogando, ou para quem vem jogando menos, de jogar. Porque trabalha firme, trabalha até às vezes mais que o cara que está jogando, né? Porque com a sequência de jogos o cara que está jogando muitas vezes recupera muito e treina pouco. E o cara quer estar no jogo. E sempre foi falado isso pelas 3 competições, pelo calendário que o Palmeiras tem, que todo mundo ia jogar bastante. E com certeza isso vai acontecer. Mas até em cima disso, você falou sobre a valorização do grupo, de quem está no grupo. Como é que você, um dos líderes desse elenco, vê agora, já com a Libertadores rolando, o Brasileiro rolando, os problemas surgindo, a diretoria se mobilizando para trazer mais jogadores, Richarlison, Bruno Henrique. Como é que fica quem está no elenco esperando uma oportunidade? Tem que trabalhar, continuar trabalhando, porque a oportunidade vai aparecer. E esses jogadores vêm
para entrar no grupo. Ninguém vem para jogar para ser titular. Para jogar para ser titular tem que vir, tem que mostrar que está melhor. Então, o meu entendimento de futebol, o Palmeiras contrata para reforçar o grupo. O time vai ser reforçado de acordo com a resposta que os jogadores vão dar, se chegarem ou não, né? E sempre no ambiente de concorrência alta, de alto nível, a tendência é que tu te supere, né? Isso em qualquer profissão, na de vocês, na nossa principalmente, né? A concorrência e a disputa interna sempre fazem o time atingir um patamar mais elevado. Boa noite já. Boa noite. Sobre a sua questão da renovação, a gente já está em junho, a Ana ressaltou que você já pode daqui a pouco assinar um pré-contrato. Te incomodou de alguma forma o Palmeiras não ter te procurado ainda? Olha, cara, eu tenho bastante tempo de futebol, né? Vou fazer 39 anos mês que vem. De profissional são mais de 20 anos. É óbvio que todo jogador, sendo ele novo, pelos motivos dele, por querer ter uma estabilidade, por querer ter um planejamento, seja ele mais velho, por motivos de família, de planejamento de família, ele prefere, óbvio, ter um contrato mais longo, ter uma situação definida. Mas as coisas no futebol, elas não andam de uma maneira sempre da mesma maneira, ou da maneira que tu queira. E isso, eu tô bem tranquilo, sei como as coisas acontecem no futebol, sei como as coisas funcionam, e por isso que hoje eu tenho pessoas que cuidam disso para mim, e a única preocupação que eu tenho é jogar em alto nível para me manter sempre no topo da minha profissão. E por falar em alto nível, uma dessas novas contratações do Palmeiras, uma que já tem ganhado bastante espaço é o zagueiro Juninho, né? Você que tem há pouco tempo de convivência com ele, que tem alguns jogos já no currículo jogando com ele, o que ele agrega ao sistema defensivo e nesse pouco tempo, quais são as principais qualidades que você observou do zagueiro, que é jovem ainda? Acho que é difícil, às vezes eu falo das qualidades do Juninho, vai parecer que as qualidades deles são as melhores, as mais importantes, né? Mas não, cada jogador tem suas características, seus pontos fracos e fortes. Aí a capacidade do treinador de observar, de montar o esquema de acordo com as características melhores, explorar as melhores, não tirar os defeitos, porque não tem como, mas proteger, acobertar os defeitos da equipe e do jogador, né? Mas o Juninho é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, é um zagueiro rápido, que hoje se exige muito do futebol, né? O futebol mudou muito, antigamente jogava com aquela sobra lá de 10, 15 metros, então tu tinha uma gama de zagueiros muito fortes, né? Muito viris, mas não tinham velocidade. O Juninho tem velocidade, tem jogo aéreo, um zagueiro canhoto, que é uma vantagem que tem de jogar com um cara do lado ali, né? É um cara que tem condição de sair para o jogo, tem um bom passe, tem uma bola longa boa. E é novo, vai crescer muito, né? Natural, né? Ele saiu do Curitiba, agora chegando no Palmeiras, como eu falei, da concorrência, da disputa que tem interna no grupo, a tendência é que ele se exija cada vez mais e cresça cada vez mais, né? Praz, boa noite. Você falou há pouco sobre a troca de treinadores no Palmeiras aqui. O Santos vive esse momento agora. Queria saber de você se de alguma forma dá para vocês utilizarem a favor de vocês esse momento, uma estreia do Levir, um técnico que os jogadores ainda não conhecem tão bem e vice-versa, ou se pelo contrário, você acha que isso dificulta o jogo, já que os jogadores vão estar motivados pela renovação ali no comando do time? Tem sempre os dois lados, né? Os jogadores podem não conhecer o Levir muito, mas o Levir conhece muito os jogadores, né? Santos, todo mundo conhece os jogadores do Santos, né? Não precisa estar no dia a dia para conhecer. E tem os dois lados. Mudou o treinador porque alguma coisa não estava agradando eles, então isso é uma coisa negativa, e a coisa positiva é que realmente dá uma chacoalhada no ambiente, muda, tem um clima diferente quando se troca de treinador, então isso vai depender muito do adversário, aí a gente não está lá dentro para saber qual a real sensação que o grupo e a reação que o grupo teve com essa troca, né? Prazo. E na pergunta do Corinthians, você fez uma conta rápida ali, foram 7 rodadas, faltam 31, 93 pontos, 10%. Eu que sou de humanas fiquei meio perdido sem uma calculadora aqui. Sempre foi bom de matemática, ou essa experiência no futebol com os pontos corridos, essa contagem de pontos que te deixaram bom no assunto? Não, no colégio eu era horrível em matemática.
Que no colégio a gente aprende muita coisa que não tem utilidade prática, né? Aí depois, com o tempo, tenho muitos amigos do mercado financeiro, dessas áreas, e eu gosto de conversar muito. Então eu comecei a me interessar mais por matemática, agora depois de mais experiente. Ô Praz, por tudo que foi falado hoje aí nesse clássico, a respeito desse clássico por você, você consegue determinar algum dos dois times aí com um certo favoritismo ou não? Não. Acho que desde 2015, 2016, agora em 2017 também, os jogos Palmeiras e Santos têm sido todos muito equilibrados, né? A gente teve uma fase que a gente ganhava aqui, o Santos ganhava lá, a gente ganhava aqui, o Santos ganhava lá. Aí depois teve um período que a gente empatou com eles aqui e empatou com eles lá. E no último jogo no Paulista, acho que foi a primeira vitória que a gente teve nesses 2 anos que eu me lembre, jogando na Vila, né? Mas mesmo com a vitória nossa, foi um jogo equilibradíssimo, né? E eu acho que esse jogo não vai fugir dessa característica. Eu não conseguiria determinar, e mesmo se o jogo fosse aqui no Allianz, não conseguiria determinar um time que se pudesse considerar favorito. Praz, esses dias o Leão contou uma história em que quando ele chegou no Palmeiras para treinar